seja bem-vindo a mais uma sala de oração. Muito obrigado pela sua presença, por permitir a gente compartilhar juntos sobre algo que muda a nossa história e que é, para mim, o principal fundamento, junto com a palavra de Deus, a oração. Obrigado por juntos a gente entrar nessa sala de oração e descobrir que em todo tempo nós devemos e precisamos orar. E até com um propósito, orar faz bem. Orar faz bem. Grave isso no seu coração, orar faz bem para mim, para você, para todos nós, para a igreja de Jesus. E hoje eu quero compartilhar mais uma vez com vocês sobre oração. Precisamos orar. E oração move o nosso coração. Oração faz queimar uma chama da fé na nossa vida. Mas oração principalmente é o nosso relacionamento com Deus, com Jesus, aquele que nós amamos e aquele quem nós servimos. Então sempre aqui eu quero compartilhar ou trazer um personagem para a gente aprender com ele. E que tipo de oração nós podemos fazer e como nós podemos fazer isso. Orar é muito bom, não é verdade? Mas às vezes orar também passa por desafios. Tem momentos de oração que é como se nós fôssemos pressionados contra a parede. E naquele momento pessoas exigem respostas. Nós não temos nenhum controle sobre respostas de Deus. Nós temos fé. E pela fé nós podemos agradecer pelo que temos pedido, assim diz João, lá na primeira carta, em versículo 14 do capítulo 5. Mas nós não temos controle, nós não temos autonomia ou autoridade para determinar uma resposta. A resposta sempre é de Deus. Por isso que Jesus diz, não temos nada se do céu não nos for dado. Mas o que nós temos nas mãos? A oração. Então nós podemos orar, nós podemos pedir e dá-se-vos-á, nós podemos bater e vai se abrir, nós podemos buscar e vai achar. Nós temos alguns textos que nos levam para esse caminho. Quando Jesus conta uma parábola e diz, seja como aquela viúva, ficou importunando o juiz, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E ele falou, meu Deus, ela não para, julga a causa dela. Jesus nos dá liberdade para isso, para pedir, para pedir, para pedir, para pedir. Não é uma repetição, mas é pedir. Igual o cego no caminho. Ele viu Jesus e dizia, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, a ponto do discípulo falar, cala a boca, para. E ele continuou, filho de Davi, filho de Davi. E os discípulos, para. E Jesus falou, ele chamou minha atenção, deixa eu ir até ele. Tem momentos que nós vamos ser assim, sabia? Não tenha medo de insistir, não tenha medo de ficar insistindo. Não, Deus não tem problema nenhum com isso. Se fosse assim, não teria tido na Bíblia tantos testemunhos. E hoje eu quero refletir com você sobre um homem que viveu pressão na oração. Elias. Num desafio de oração, imagina o desafio de oração. Muitos outros profetas que não serviam ao nosso Deus, Pai de Jesus Cristo, que nos enviou o Espírito Santo, serviam a outro Deus, com um D minúsculo. E desafiaram Elias e disseram, vamos ver quem é Deus? E Elias aceitou o desafio. Isso é para poucos, né? Não é para a gente fazer isso todo dia, mas o contexto nós podemos aprender. Diz o texto em 1 Reis, no capítulo 18, e eu vou ler um trecho menor de 36, o versículo até o 39. E diz assim, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou, ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, ó Deus, és Senhor e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha e as pedras e o chão. E também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram,
O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Que maravilhoso! O que estava acontecendo para a gente entender? Um desafio de oração. Muitos, centenas de profetas de um lado dizendo, vamos ver quem é Deus? Vamos. E o que Elias faz? Elias diz assim, vamos, cava aí um buraco ou uma vala, coloca lenha e joga água na lenha. E vamos orar. Imagina, quando a gente vai fazer um churrasco, alguma coisa, você quer que o carvão, a lenha esteja seca, não molhada. E a gente coloca até um papel para ajudar a pegar fogo ou algum outro objeto, alguma coisa ali. Mas com Elias não, qual que era o desafio dele? Você quer que, vamos ver quem é Deus? Então vamos fazer o seguinte, põe aí, cava aí ao redor, coloca lenha, ao redor coloca água e joga mais água. E orem, busquem, falem com Deus de vocês. E diz que eles falavam e nada acontecia. Sabe por quê? O que eles falavam era simplesmente algo que não passava do plano terreno. Batia no teto e voltava. Eles acreditavam em coisas que eram como amuletos. Eles não tinham uma fé viva, eles não tinham um relacionamento com Deus. Eles tinham medo. E por conta do medo, eles achavam que esse Deus que eles serviam ia respondê-los. Por isso que nós, cristãos, chamados evangélicos, crentes, não vivemos simplesmente por uma repetição de oração. Nós vivemos em oração por um relacionamento. E nós conhecemos, ou o nosso desejo é que você conheça Jesus, que a gente conheça o Deus a quem nós servimos. Por isso que a gente lê a Bíblia. E Elias conhecia esse Deus. Ele não estava falando simplesmente com um amuleto ou com algo ou com alguém que se dizia Deus que ele tinha medo. Ele estava falando com o Deus dos céus. E ele pede, responde-me, Senhor, responde-me, Senhor. Era um diálogo. Senhor, mostra para esse povo que o Senhor é Deus e faz cair fogo do céu. O que aconteceu? Deus responde, cai fogo do céu, consome a lenha, o sacrifício e seca até a água. Quando Deus responde de maneira sobrenatural, a glória é dele, não é nossa. Quando Deus responder a sua oração, seja algo muito difícil, Deus está respondendo para que o nome dele seja glorificado, não o seu. Eu não posso querer que Deus responda uma oração para que eu fique famoso. Não é isso. O que está mostrando aqui para a gente, a oração de Elias é que Elias não tinha medo do confronto dos outros deuses, mas ele mostrava que o Deus de Israel era poderoso para responder e que na resposta do Deus verdadeiro, Pai de Jesus Cristo, o povo ia acreditar e crer que Deus poderoso é só o Deus de Israel, que Deus que cura é só Jesus Cristo. Nós podemos pedir a Ele. Não precisa ter pedágio, não precisa ter tanta coisa para seguir ou chegar a Jesus. Elias decidiu orar a Deus e veio fogo do céu. Fogo do céu. Tem momentos que as pessoas até dizem assim, você é crente? Quero ver se o seu Deus vai te responder. Creia, Deus é com você. Eu creio que Ele é poderoso para te responder. E eu quero orar por isso. Que Deus nos permita, nos desafios da vida, experimentar respostas que só Ele pode dar. Talvez você esteja nesse lugar, alguém dizendo, vamos ver se Deus te livra. Ele vai te livrar, porque Ele é poderoso. Pai, o Senhor é o Deus de Elias, o Senhor é o nosso Deus. O povo dizia, esse é que é Deus, o Senhor é Deus. Nós cremos que em situações onde nos colocam contra a parede, em situações de desafio, o Senhor é Deus. Ó Deus, aqueles irmãos que estão, ó Deus, sendo desafiados na sua fé, confrontados na sua fé, mostra a eles que o Senhor é Deus, que eles possam orar e clamar e pedir ao Senhor, responde-me. Senhor, às vezes no trabalho, pessoas que dizem, agora eu quero ver se Deus é com você. Eu creio que esse é o momento do Senhor respondê-los e quem está perto vai se prostrar e reconhecer que o Senhor verdadeiramente é Deus poderoso.
Abençoa-nos, para que não tenhamos medo de desafios, mas que, em respostas sobrenaturais, tenhamos uma única certeza, que a glória é sua e que a honra será entregue totalmente para ti. Em nome de Jesus. Amém. Não tenha medo de desafios de oração. Creia, peça, Deus responde, mas guarde isso no seu coração. A honra é dele, a glória é dele e tudo é para ele. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Até a nossa próxima sala de oração. E lembre-se disso, orar faz bem em todo tempo.